porque temos que ouvi-la. Vamos para João, capítulo 14, versículos 4, 5 e 6. Eu já preguei quantas vezes esse versículo, principalmente o versículo 6, mas veja que o 4 e 5 tem grandes revelações para nós. João, capítulo 14, versículos 4, 5 e 6. O 4 diz, Jesus falando, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então a pessoa que andava com Jesus, como Tomé, ele era um dos 12, que conhecia o Senhor, era uma pessoa bem próxima, mas ele disse que não sabia o caminho, não sabia para onde ia. Muita gente está na igreja e tem medo da eternidade, porque também não sabe para onde vai. Talvez você diga, pastor Jaime, isso acontece comigo. Bem, dúvida, tentação pode vir, mas o cristão tem que ter convicção, pois o próprio Senhor Jesus falou para onde vamos. Vamos para Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Diz, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então você já ouviu muita gente falar, não, quando você morre, você dorme, a sua alma fica dormindo, esperando o grande dia. Muitas especulações, muitas interpretações, homens estudiosos, hermeneutas, teólogos, tudo bem, vou respeitar todas as opiniões, porque respeitar não é concordar, você pode respeitar, mas não concorda, não é verdade? Respeitar não é concordar. O que eu quero passar é que eu fico com as palavras de Jesus, quando eu fechar os olhos eu estarei no paraíso. Mas o que é? Bem, Paulo deu um vislumbre do que é o paraíso no arrebatamento que ele teve, que eu já falo já. Mas vamos ficar um pouquinho presos aqui. Irmão, não tenha medo da eternidade. No livro de João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus falou isso. Olha o que ele falou, que bonito. 8,51, tá, né? 31, 8,51. Missionário que fala que gosta muito desse versículo, né? João 8,51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Vai ficar para a semente? Não, o dia que eu fechar os olhos, já vou ver o paraíso de Deus. Você também, acredite nisso. Então não tenha medo, nós não temos que pedir a Deus a morte, não temos que pedir a Deus para ir embora, pelo contrário, desculpe quem pede a covardia, mas eu estou com 90 anos, com 100, mas não tenho direito de pedir. Alguns cumprem 70, outros 80, outros 90, outros 100, outros 120, não importa o tempo, importa é a convicção de que quando você fechar os olhos, você já está no paraíso de Deus. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus. Jesus morreu a nossa morte. Jesus não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte, quando lá na cruz ele tomou os nossos pecados. Ele se fez pecado, não se fez pecador. Ele se fez pecado por nós. Jesus não era um homem que Deus tinha no céu, não era um anjo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, homem, pessoa humana e habitou entre nós, que foi Jesus Cristo. Então, Jesus, por isso que ele não tinha pecado, ele não foi gerado por José, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Claro, nasceu de uma mulher, Maria teve placenta, tudo normal. Maria, entenda bem, amamentou Jesus no seu seio, como qualquer mãe amamenta o seu filho, cuidou, deu banho dele, tudo normal. Ele era Deus que se fez homem, habitou entre nós. Agora, ele não tinha pecado. Na cruz ele tomou o meu pecado, ele tomou o seu pecado e experimentou a morte, que é a separação de Deus. Quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Porque lá estava o meu pecado, lá estava o seu. Ele então venceu a morte.
morte venceu. Foi para eu não conhecer a morte. Então, quando terminar a minha vida aqui, a sua, nós temos que crer no que ele falou para o homem. E olha que o homem era um homicida, era um malfeitor, mas ele aceitou Jesus ali, reconheceu Jesus como rei. Disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, que era o reino dele, era espiritual. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, você tem que saber para onde você vai. Mas vamos voltar no João, que tem mais coisa, em 14. Paramos no versículo 5. Então Tomé não sabia para onde ia. Agora a segunda parte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. O artigo definido aqui fala muito para nós. Jesus não é um caminho, ele é o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De vez em quando nós caímos numas ciladas do inimigo. Como? Ele mostra ao que parece direito. Lembra de Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Jesus fala, o Senhor Deus falando por Salomão. Há caminho que ao homem parece direito. Você olha e não vê nada de errado, mas o fim dele são os caminhos da morte. Bem, no culto das 2 horas, eu falei de Saul. Deus disse para ele, destrua totalmente os amalequitas e não fique com nada deles. Mas o Saul, ele cobiçou muitas coisas. Uma foi poupar o rei Agaque, que era rei dos amalequitas. Rei geralmente tem bens, então ele poupou, já com interesse de ficar com alguma coisa. Deus tinha mandado, destrua totalmente os amalequitas. Ele não destruiu. Ele poupou a vida de Agaque, e poupou o melhor das vacas, o melhor das ovelhas, e o melhor da segunda sorte. Só a coisa que era vil, quer dizer, sem valor, desprezível, que ele destruiu, e o povo que ele destruiu. Mas o que ele fez? Ele fez algo que aos olhos dele parecia direito. Espera aí, como é que eu vou destruir isso aqui? Vamos poupar isso, vamos até oferecer a Deus. Não, se Deus diz não, é não, irmão. Por mais que a coisa seja lucrativa, prazerosa, Deus falou, não entre, porque se você entrar, você saiu do caminho. E se você sai do caminho, você não vai estar no plano de Deus. Se Deus falou sim, é sim. E às vezes queremos fazer diferente. Aí no culto anterior eu falei do Moisés, grande homem de Deus. Não estou falando que ele foi e perdeu o paraíso, não. Mas o Moisés perdeu o plano de Deus. Porque quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele já tinha passado por uma situação semelhante. Estou recapitulando o que falei no culto anterior, para entrar em matéria nova. Aí o Deus, faltou a água, ele foi e falou com Deus. Deus falou, reúna o povo de andar, os principais, anciãos, os príncipes, e você vai ferir a rocha, e ela vai te dar água. Aconteceu. Mesma situação, ele foi falar com Deus, e Deus falou para ele como é que ele tinha que fazer. Agora ele tinha que reunir toda a congregação e ele tinha que falar a rocha. Mas o Moisés estava tomado por uma chateação. Ele estava muito revoltado com o povo reclamante, o povo murmurador, e ele fez do jeito dele. Aí eu falei que tem muita gente, e até pregador, sem falar mal de pregador, mas falando até da nossa igreja, entendeu? O quê? Que às vezes quer fazer do jeito dele. Não, eu sei fazer. Eu sei como é que expulsa demônios, eu sei como é que ora pelo inferno. Às vezes não, irmão. Às vezes você tem que ficar atento, porque vamos para Isaías, foi um versículo que o missionário deu, no capítulo 28, versículo 21. Veja só. 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra. Atenção, a sua estranha obra. Bem estranha. Você traz uma pessoa, pastor, você conhece essa pessoa aqui? Eu olho e falo assim, rapaz, nunca vi, essa pessoa é estranha, não conheço. O que eu quero passar? Às vezes Deus vai fazer coisa que você não conhece, mas você disse, eu conheço, eu sei fazer a obra. Eu não creio em pena, muito, já ouço pregador, até em amigos nossos, que falam assim, eu não creio nesse negócio de óleo ungido, esse negócio de sal ungido, parece macumba evangélica. É incrível que pareça. Negócio de rosa, cruz, credo. Irmãozinho, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. O que é extraordinário? Fora do ordinário, fora do comum.
comum é orar. E o Moisés, ele sabia como tirar, porque ele pensou consigo. Deus deu a direção, não, Deus, pode deixar que eu sei como é que tira a água da rocha. Ah, Deus, ele tirava a água da rocha? Era o poder de Deus. Mas repare no versículo que eu dei no culto anterior, depois você confere, lá em Números capítulo 20, e você vai ver que Moisés diz para o povo assim: ô rebeldes, mostrando a chateação que ele estava, a revolta no coração, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Tiraremos, que não era mais Deus. E eu não vou nem fazer conforme, porque eu já sei como tirar a água da rocha. É só ferir a rocha, porque Deus tinha dado a direção. Deus também deu a direção: imporão mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Está certo, ele determinou, repreendeu a fé, mas um dia ele cuspiu no chão também. Você já fez isso? Eu não tive fé para isso, mas ele disse que podemos fazer. Cuspiu, fez uma lama, passou nas vistas do cego e disse para o cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ah, mas eu sei, mas talvez nós não temos fé, porque a fé vem por ouvir, não conseguimos ainda ter essa fé, esse entendimento, entende? Mas ele fez. Então as pessoas perdem, talvez pela soberba espiritual. Eu sei, há caminho que ao homem parece direito, mas a obra que ele faz às vezes é estranha. E ele diz ainda, para executar o seu ato, o seu estranho ato. É um estranho, algo que você não conhece. Repito, conhece essa pessoa aqui, pastor? Já olha, não, nunca vi. Essa pessoa, para mim, é uma estranha. É uma estranha. Então, é uma obra que você não sabe. Jeremias, do lado do Isaías, ele fala no capítulo 33, versículo 3. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí você não clama, você não vai ver a totalidade da obra dele.